RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, que tal você com Gilmar Santos? Aneurisma da aorta, o inimigo silencioso que pode matar. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso Que Tal Você? Eu sou Gilmar Santos, médico angiologista, e essa é a rádio RCD. E hoje vamos falar sobre um problema muito sério, muitas vezes silencioso, mas que pode trazer riscos muito graves: o aneurisma de aorta. Você já ouviu falar dele? Você sabe como identificar, sabe como prevenir? Você conhece alguém que já sofreu dessa doença? Fica aqui com a gente e descubra tudo que você precisa saber. Bom, vamos começar aqui falando o que é o aneurisma, né? Então, o aneurisma é uma dilatação anormal de uma artéria. No corpo a gente tem as veias que passam sangue sem pressão, que é essa veiazinha da mão, são vasos moles. E a gente tem as artérias, que é onde passa a pressão maior. Essas artérias, elas têm ao longo do seu trajeto um tamanho mais ou menos uniforme. Quando uma parte desse trajeto de uma artéria se dilata, como se fosse um saco, uma saculação, a gente chama isso de aneurismas. Se ele romper, pode ter algo muito grave. O tipo mais comum que a gente tem no corpo assim seria o aneurisma da aorta, que é o que a gente vai falar aqui, né? Que é a principal artéria do corpo. É a principal por ser maior, é a principal por ser a mais calibrosa, mas é a principal também porque é a que leva todo o sangue do coração para distribuir por todo o nosso corpo. Bom, aqui uma curiosidade. Você sabia que muitos aneurismas não causam sintomas até que atinjam um certo tamanho? Pois é, por isso que a gente chamou isso desde o início de inimigos silenciosos. E algumas pessoas têm mais risco de desenvolver o aneurisma do que outras. Quais são os principais fatores de risco? Então, a gente tem aí pressão alta, o uso do cigarro. Então, tabagismo, gente para doença circulatória, quase tudo a gente vai impactar com tabagismo. Colesterol alto, diabetes e um fator muito importante que é o histórico familiar. Se você tem alguém na sua família que já teve aneurisma, tem um histórico de aneurisma, fique atento. Quais os sinais de alerta? Muitas vezes o aneurisma não dá sintoma, já falamos sobre isso aqui. Mas quando esse sintoma aparece, é importante você saber identificar. Por exemplo, no aneurisma de aorta, pode ser uma dor súbita na barriga, né? Uma dor súbita no peito, né? Porque a aorta vai do peito até mais ou menos o umbigo. Pode ter sensação de algo pulsando na barriga, como se tivesse um saco pulsando dentro da barriga. Pode ser, inclusive, coisas bem aparentemente simples. Por exemplo, arroxeamento da ponta dos dedos do pé. Pode ser uma obstrução também com a dor na perna e a perna dolorida, branca, com muita dor. Isso são sinais que podem sugerir um aneurisma. A boa notícia é que esse aneurisma ele pode ser identificado antes de ter uma complicação, né? Antes de romper, antes de ter essas outras complicações que a gente falou lá em cima. Então, o exame para se identificar um aneurisma é relativamente simples e você aí tem à sua disposição, que é uma ultrassonografia de abdômen. Com ultrassom de abdômen simples, já dá para saber se você tem um aneurisma e qual o tamanho do aneurisma. Dependendo desse tamanho, a gente caminha para outros exames mais específicos, como uma tomografia. O aneurisma de aorta ela pode ter várias complicações, e aqui eu vou trazer algumas. Há pouco eu falei sobre os dedos meio roxinhos. O que é isso? Dentro do aneurisma tem muito coágulo, muitos trombos. Se soltar partes desses trombos ou placas de cálcio da parede dessa aorta, esses micropartículas, pedaços, vão ir pela circulação, vão chegar lá no pé e vai parar. Então você tem aquele arroxeamento das microembolizações. Isso é um sinal distal de que está acontecendo alguma coisa lá em cima, e às vezes o paciente chega com o dedo roxinho, quando a gente vai ver é um aneurisma lá em cima. Mas podem ter outras, por exemplo, uma obstrução. Pode ser que esse pedaço que viajar não seja tão pequeno que chegue até o pé, mas seja muito grande que pare logo no início da coxa e você tem uma obstrução arterial. E o mais grave de todos, a complicação que tem o maior risco para o paciente é a rotura. É o aneurisma dilatar ao ponto de estourar. Essa é a complicação mais temida e essa complicação está diretamente relacionada ao tamanho do aneurisma.
quanto maior o tamanho do aneurisma, maior o risco de ele estourar, de ele romper. O que a gente tem de tratamento assim para aneurisma? Um aneurisma pequeno, e aí você fique tranquilo, não precisa agonia. Se você tem um aneurisma pequeno, a gente vai acompanhar. Porque sabe-se que ele cresce uma taxa de 0,2 centímetros ao ano ou 0,3. Então dá para você acompanhar com muita tranquilidade, porque já se sabe a partir de que tamanho que o risco de rotura, o risco de rompimento é alto. Então a gente primeiro monitora para os pequenos. Se chega num tamanho indicado de cirurgia, aí a gente tem várias opções. Ou vai abrir e tirar aquele pedaço doente e substituir por uma prótese, por um tubo, ou o mais moderno e atual que se faz, que é a colocação de uma endoprótese. Vai pela virilha, coloca como se fosse um guarda-chuva fechado. Quando chegar lá dentro, abre esse guarda-chuva e é uma nova parede sintética que é colocado um tubo por dentro da circulação, que é para isolar a parede dilatada e fazer com que o sangue novamente volte a circular normal. Se você tem pressão alta, se você fuma, se você tem histórico familiar de aneurisma, procure um cirurgião vascular para avaliação. Prevenção e diagnóstico precoce sempre é melhor e pode salvar a sua vida. Que tal você se cuidar? Que tal você buscar a sua melhor versão? Que tal você não perder nenhum episódio do nosso encontro semanal na RCD? E aí, que tal você não perder o nosso próximo encontro toda sexta-feira às 17 horas? RCD, onde cada minuto conta. Fui! RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.